Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus te abençoe e que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alex Silva, pastor Silva, e venho através deste trazer uma palavra profética para a sua vida. De antemão, gostaria de pedir que se o senhor e a senhora não é inscrito, que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe o like no vídeo e, se possível, deixe nos comentários aqui se você está sendo abençoado, se essa palavra está falando contigo ou não. Amém? A palavra que eu trago hoje para a sua vida e para o seu coração, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 6, e eu vou fazer a leitura da mesma. O texto diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. No versículo 3, então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu e foi com eles. Foram ao Jordão. E começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue. O homem esticou o braço e pegou. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto totalmente espiritual. Logo que eu paro para analisá-lo, eu entendo e percebo o mover, o cuidado de Deus para aqueles homens. O texto não está falando de qualquer pessoa, de quaisquer homens. Está dizendo que esses homens eram servos dos profetas, que eram servos do Deus Altíssimo, ou seja, eram homens de Deus. Quando eles chegam em determinado lugar, eles vão dizer, e o texto vai declarar, que o espaço se torna pequeno para eles. Então eu entendo que a obra de Deus está crescendo. E eles vão ter que tomar uma atitude. Pastor, e qual atitude que é essa? Expandir. Eles vão ter que crescer. E a Bíblia vai dizer que eles têm um plano, eles têm uma estratégia. E quando eles se dirigem para esse plano, para essa estratégia, eles vão pedir a permissão do homem de Deus, porque eles estão sujeitos a uma autoridade espiritual. E o homem de Deus fala assim: vocês têm um projeto, vocês têm um plano, então vocês podem ir para o seu projeto, então vocês podem ir para o plano. Imagino que alguns já prepara as suas ferramentas, os seus utensílios, e se arruma e vai à frente, mas alguém vai dizer assim: o senhor não quer ir conosco? E ele fala: eu vou. Chegando lá, o intuito deles era cortar as árvores para poder trazer o recurso para a construção. Aqui eu entendo uma coisa, que mesmo o espaço sendo pequeno, que mesmo sem terem condições, a necessidade era de crescer. Deus nunca vai trazer um crescimento, uma prosperidade, dependendo da sua realidade. Deus não trabalha com a nossa realidade para trazer um crescimento exponencial para a nossa vida. O texto vai dizer então que eles chamam Eliseu, Eliseu vai com eles e eles começam a cortar a árvore, e com um machado, que era a ferramenta manual para aquela época. E o machado naquela época, a parte do ferro era uma parte cara, era difícil de ser minerado o ferro, era difícil de ter essa ferramenta de fundição para cortar as árvores. E ele está cortando e no meio do percurso, no decorrer do trabalho, a Bíblia vai dizer que a parte de ferro, ela se desprende da parte de madeira e afunda.
E quando eu li isso por várias vezes, eu questionei a Deus somente agora e disse assim, Senhor, por que que imediatamente este homem não mergulhou e foi de encontro ao machado que afundou? Por que que ele não se lançou diretamente nas águas do Rio Jordão para pegar aquilo que ele estava perdendo, para mergulhar, para ir de encontro, para recuperar aquilo que estava perdendo? E aí Deus falou para mim algo muito forte, eu quero dividir com vocês. Percebe-se que esse homem, ele grita, Senhor meu, era emprestado. Meu amigo, minha amiga, uma pessoa, quando pega algo emprestado de alguém, ela atribui a si uma responsabilidade dobrada, um peso dobrado. Pastor, e que peso que é esse? Um peso da responsabilidade por ter na mão algo que não é seu, ou seja, não poderia danificar, ou seja, não poderia se perder, não poderia estragar, ele teria que cuidar como se fosse dele e ainda mais. Então, quando ele pega emprestado, eu vou entender que ele está olhando para o cenário dele, ele entendeu a realidade que o espaço é pequeno e de repente ele estava sem condições, só que ele entendeu que Deus falou que eles precisavam crescer. E aqui eu quero abrir o primeiro parênteses para poder falar algo que Deus colocou no meu coração. Você vai crescer, querendo ou não. Você vai ser grande, querendo ou não. Porque vai ser automático. Você olhar e vai ver que fulano está crescendo, ciclano está crescendo, e aí você vai ter uma escolha. Ou você se afunda, ou você retrocede, ou você cresce. Mas você está servindo um Deus grande, um Deus poderoso, e você vai crescer em nome do Senhor Jesus. Então ele está com uma responsabilidade dobrada, ele pegou emprestado. Quem pega emprestado precisa entender o seguinte, que quem emprestou talvez só tenha aquele. E outro detalhe, se você pegou emprestado, você vai ter que devolver da mesma forma a qual você pegou ou ainda melhor. E outra coisa, com que cara esse homem ele ia voltar para devolver, para poder falar que o machado se perdeu. Então entenda uma coisa, quando o machado afunda, a lógica humana, a tendência humana é mergulhar de cabeça para ir buscar. Só que eu não sei se você já perdeu alguma coisa na água, se você já foi na água, quando alguma coisa afunda, ela não cai na mesma direção. Aleluia. Quando uma coisa cai na água, que ela afunda, ela vai meio que serpenteando e não cai no ponto certo. Tem muitas pessoas que não entendem o processo. Esse homem não era culpa dele que o machado se soltou. Não é culpa dele, a ferramenta se quebra. Entenda uma coisa, esse problema que você está vivendo, essa luta que você está vivendo, essa peleja, de repente não é problema seu, mas simplesmente ela veio. Você não pode ficar reclamando agora. Você não pode ficar dizendo aos céus, ouvido o azar. O problema ele veio, só que tem uma diferença. Tem uma diferença. Qual que é a diferença? Tem pessoas que o problema vem, que está se afundando, ou que perdeu alguma coisa, ou que se perdeu, e eles mergulham de cabeça. Eles querem resolver com a força do próprio braço. Eles querem, de certa forma, tentar resolver, tentar trazer um socorro. E não é momento de socorro. Eu perguntei a Deus, por que não mergulhou, Senhor? Era tão simples, na hora que bateu ali, que soltou, por que não mergulhou e já foi ir de encontro? Porque o ferro é pesado, vai afundar, vai se perder na lama, não vai cair no mesmo lugar que afundou. E aí o Espírito Santo falou no meu coração. E eu vou falar para você. Olha isso, olha que atitude maravilhosa. Primeira coisa que me chama a atenção no texto. Alguém vai falar assim, ô Eliseu, nós vamos cortar a árvore, você não quer ir conosco? Isso é lindo demais. Eles vão falar, eu vou. Quando chega lá, olha isso, preste atenção, escuta aqui, que o machado cai, ele grita, Senhor meu, era emprestado, oh, glória, aleluia. Olha a preocupação dele. Ele não tá nem aí que ele arrumou um problema, ele não tá nem aí que os amigos vão olhar e vai ver que ele tá com um problema. Ele sabe que ali naquele lugar tem alguém responsável pela vida dele, tem alguém que está zelando por ele, tem alguém que está cuidando dele. Ele vai dizer assim, Senhor meu, era emprestado. Automaticamente, o homem de Deus vai vir de encontro a ele e vai perguntar assim, onde caiu? Você leu isso comigo no texto, onde caiu? E ele vai dar o direcionamento. Só que uma coisa me chama a atenção. Isso aqui é um projeto que eles têm. Isso aqui é um sonho que eles têm. Quem você está chamando para o seu projeto? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você está chamando para ser sócio contigo na empresa? Quem você está chamando para construir? Eles iam construir algo para aumentar o espaço. Já percebeu que tem gente que
Ah, vou falar isso aqui, meu Deus. Tem gente que coloca a mão, tinha tudo pra dar certo, mas